Olá pessoal, sou o professor Wagner. Vamos corrigir, comentar, apresentar a proposta de recurso para a questão número 15 da prova tipo A, que foi cobrada no dia 29/9 de 2024, banca IBECAM, Bombeiro Militar de Minas Gerais, soldado. Primeiro vamos fazer as impressões que eu tive em relação a essa prova de raciocínio lógico matemático. De acordo com o edital programático, todas as 5 questões elas estão dentro do conteúdo programático. A parte de raciocínio lógico qualitativo, uma única questão, uma questão de associação lógica, que está lá entre relações arbitrárias, entre pessoas, objetos fictícios, ou seja, nenhuma queixa em relação a essa cobrança. Algumas questões aí envolvendo conjunto, 2 questões de conjunto, questões bem tranquilas, e uma questão envolvendo frações ou algum cálculo aí de operações com frações, mas podendo ser utilizado o raciocínio lógico mental na parte de bloquinhos. Então, no meu entendimento, todas as 5 questões estão dentro do conteúdo programático, não extrapolaram o conteúdo programático, mas eu destacaria uma questão. Mas antes disso, então, vamos só finalizar a questão das impressões, em relação às questões. Todas as questões foram bem tranquilas, eu digo que foi de um nível médio para baixo, não teve nenhuma questão que trouxe dificuldade, e talvez a única questão que pudesse ter um pouco mais de dificuldade é essa de sequência, que no meu entendimento ela deverá ser anulada. Ela é passiva de recurso. Você pode perceber que poucas pessoas vão corrigir essa questão pensando da forma que eu estou pensando, porque eu estou estudando isso há um bom tempo, essas questões envolvendo sequências. Vou produzir um artigo, cataloguei aí mais de 100 questões durante os 5 últimos anos, sobre diversas bancas, e elas ainda insistem em cobrar essas questões envolvendo sequências. É óbvio que é possível a cobrança dessa sequência desde que é fornecido o termo geral, ou é fornecido o padrão muito bem definido, algum critério estabelecido, algumas relações, para que a gente possa envolver na questão e obedecer o padrão que está pré-definido. Agora, essas sequências soltas, a gente tem infinitas, eu digo infinitas formas de pensar. Não é poucas formas de pensar. Existe uma forma de criar infinitos polinômios para gerar determinada sequência até certa posição. E a partir daí, sempre, todas as alternativas estarão corretas. Então eu vou produzir, inclusive, uma outra videoaula bem qualificada, mostrando que essas questões elas não deveriam mais estar presentes nas questões de concurso, muito menos nas provas de colégio, enfim, em processos seletivos. Então eu vou começar a correção das questões desde o número 11, e a última questão, espero que você vá até o final, e caso você discorde, você também tem aí o seu direito de discordar, mas faça o comentário. Se você gostar dessa argumentação que eu vou produzir para você fazer o seu recurso, enriquece os nossos conhecimentos, e é uma forma da gente melhorar a educação, mostrando que a matemática, o raciocínio lógico, ela precisa ter critérios muito bem fundamentados, não pode ser questões soltas que tragam ambiguidade. Ok? Questão número 11. Pedro tinha uma coleção de figurinhas. Ele deu 1/3 de suas figurinhas a um amigo e em seguida vendeu metade das figurinhas restantes. Depois disso, Pedro comprou mais 6 figurinhas e ficou com um total de 220 figurinhas. Calcule quantas figurinhas Pedro tinha inicialmente. Alternativa A, 814, B, 612, letra C, 642 e letra D, 728. Nós podemos resolver essa questão utilizando uma equação do primeiro grau, chamando a quantidade de figurinhas que Pedro tinha antes de x, e aí ele vai fornecer 1/3 para o seu amigo, vai ficar com 2/3 de x. E aí, nesse caso, só desenvolver essa equação. Vamos preferir utilizar o raciocínio lógico, já que a prova é de raciocínio lógico matemático. Fiz aqui o desenho de 3 bloquinhos, porque a parte toda representa esses 3 bloquinhos. Como o Pedro vai vender 1/3 do que ele tem de figurinhas,
eu vou pegar a terça parte aqui, que representa 1/3. Depois ele vai vender do que sobrou. Então, essa parte foi para o seu amigo. O que sobrou, ele vendeu a metade. Então, se ele vendeu a metade, se existia aqui mais 2 partes, ele vende uma parte e fica apenas com a outra parte. Se ele comprar mais 6 figurinhas, ele fica com 220. Ou seja, no final ele tem 214 figurinhas. Porque 214, que é essa parte, mais as 6 que ele adquiriu, que ele comprou, vai totalizar 220. Portanto, para saber qual é o total de figurinhas que ele tem antes, basta eu pegar 214, que é uma parte, é 1/3, e multiplicar por 3. 3 vezes 200 é 600, usando aqui o cálculo mental, e 3 vezes 14 vai dar 42. O resultado, portanto, é 642. Você pode até resolver essa questão pela equação. Você tem x, 1/3 de x foi para o seu amigo, aí sobrou 2/3 de x. Só que você vai usar a equação utilizando metade de 2/3 de x, e aí você entra numa parte algébrica que possa trazer dificuldade. Então essa, no meu entendimento, é a melhor maneira de você resolver essa questão. Você tem a parte toda, que é 3/3, 1/3 vai para o seu amigo, depois ele pega a metade e vende, sobra com 214, porque se ele comprasse mais 6, ele ficaria com 220. Como eu descubro que 214 representa a terça parte aqui, o total basta multiplicar por 3, porque são 3 bloquinhos. Esse é o total de figurinhas que Pedro tinha inicialmente. Portanto, marcaremos a alternativa C de casa. Ok? Questão número 12, uma questão envolvendo conjuntos, uma questão bem simples. Sejam os conjuntos. Conjunto A, 2, formado pelos elementos 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Conjunto B, 2, 3, 5, 8 e 9. E conjunto C, 1, 3, 4, 5, 7. Assinale a alternativa que corresponde a menos a interseção de B com C. Alternativa A, conjunto com os elementos 3 e 5. Letra B, um conjunto com os elementos 2, 7, 11 e 13. Letra C, um conjunto com os elementos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11 e 13. Letra D, 1, 4, 7. Veja que é uma questão bastante tranquila, porque a gente precisa primeiro resolver aqui o parênteses, que é a interseção de B com C. Então, eu já tenho o A, e aqui eu vou resolver B, interseção com C. A interseção, esse símbolo, ele vai permitir buscar os elementos em comum entre B e C. Veja, o 1 não é comum, o 2 também não é comum. Ele tem no B, mas não tem no C. Mas o 3 é um elemento comum, 4 não é, o 5 ele aparece nos dois conjuntos, então ele é comum aos dois conjuntos, 7 não, 8 não e 9 não. Então, os únicos dois elementos comuns entre os conjuntos B e C é 3 e 5. Muito bem. Agora eu preciso fazer a diferença do conjunto A menos a interseção de B com C. Ou seja, serão os elementos que estão em A e que não estão na interseção de B com C. Em outras palavras, é eu retirar aqui os elementos de B interseção com C. Vou retirar o 3 e vou retirar o 5. De novo, são os elementos que estão no conjunto A e que não estão no conjunto B interseção com C. Sobraram, então, os elementos 2, 7, 11 e 13. Esse é o resultado dessa operação proposta entre os conjuntos A, B e C. De acordo aí com as alternativas, marcaremos, portanto, B de bola. Ok? Questão número 13. Em uma empresa, 4 gerentes, Carla,
Diego, Fernanda e Gabriel trabalham em 4 departamentos diferentes: vendas, marketing, recursos humanos e finanças. Sabe-se que Diego não trabalha em vendas, Fernanda trabalha vizinho ao departamento de marketing, Gabriel trabalha no departamento de finanças. Quem trabalha no departamento de vendas trabalha próximo ao setor de Fernanda. Determine qual é a distribuição correta dos departamentos, onde trabalham Carla, Diego, Fernanda e Gabriel, respectivamente. Item A, vendas, marketing, recursos humanos e finanças. B, recursos humanos, vendas, marketing e finanças. Letra C, finanças, vendas, marketing e recursos humanos. E letra D, recursos humanos, finanças, vendas e marketing. Perceba que trata-se de uma relação entre as pessoas e os departamentos que trabalham. Então vamos fazer aqui uma tabela associando os nomes próprios das pessoas na horizontal e na vertical os departamentos. Vamos começar pela primeira informação. Diego não trabalha em vendas. Então eu venho aqui na relação entre Diego, ele não trabalha em vendas, eu vou colocar N. Muito bem. Vamos para a próxima informação. Fernanda trabalha vizinha ao departamento de marketing. Se Fernanda trabalha vizinha ao departamento de marketing, é porque Fernanda não trabalha no departamento de marketing. Tem alguma pessoa que trabalha próximo dela, que é vizinho desse departamento. Então, Fernanda não trabalha no departamento de marketing. Outra informação já finalizada. Gabriel trabalha no departamento de finanças. Aí, nesse caso específico, Gabriel trabalhando aqui no departamento de finanças, aonde tem o S, na mesma linha e na mesma coluna que tem o S, eu posso completar com N. Essa informação nos garante da seguinte forma. Se aqui eu tenho S, Gabriel já trabalha em finanças, então ele não pode trabalhar no RH, ele não pode trabalhar em marketing e ele não pode trabalhar em vendas. É óbvio também que Carla não pode trabalhar em finanças, nem Diego e nem Fernanda, porque quem trabalha no setor de finanças é Gabriel. Então, outra informação já resolvida. Próxima frase. Quem trabalha no departamento de vendas trabalha próximo ao setor de Fernanda. Significa, novamente, que Fernanda não trabalha no departamento de vendas. Porque a pessoa que trabalha no departamento de vendas, né, quem trabalha no departamento de vendas, vamos supor, é uma determinada pessoa e ela trabalha próximo ao setor de Fernanda. Então a Fernanda não pode ser a que trabalha no departamento de vendas. Perceba que na coluna aqui onde está Fernanda, tem 3 N's. Eu não posso ter o 4º N, porque senão Fernanda vai ficar sem o trabalho dela aqui, num determinado departamento. Portanto, eu posso garantir que aqui é S. E aí, com o S, a gente já viu anteriormente que eu posso completar essa situação aqui com N e essa também com N. E, novamente, aqui apareceu na coluna de Diego 3 N's, eu posso colocar aqui S. E aí, completando novamente, se eu tenho aqui S, na linha ou coluna com esse S eu completo com os N. E por fim sobrou aqui para completar Carla, setor de vendas. Como ele quer na sequência Carla, depois Diego, depois Fernanda, depois Gabriel, veja, Carla, vendas. E a gente já consegue marcar, inclusive, já a letra A. Mas vamos completar tudo. Diego, marketing. Ok. Fernanda, trabalha no RH, recursos humanos. E Gabriel, inclusive ele deu isso, Gabriel, finanças. Uma outra situação relevante nessa questão, eu não precisaria fazer toda a relação, mas fiz para a gente ganhar conhecimento aqui, enriquecer os nossos conhecimentos. Veja, se Gabriel trabalha no setor de finanças, é óbvio que eu posso descartar a letra C e a letra D. Ficaria só entre a letra A e B. Você poderia olhar outras informações aqui também, já eliminaria alguma das alternativas, por exemplo, a B, né? E aí você conseguiria fazer facilmente essa questão, sem precisar fazer todas as relações.
Então, de fato, de acordo com a nossa relação, o gabarito para questão 13 é letra A. Ok? Questão 14. Em uma pesquisa sobre preferência de animais de estimação, 90 pessoas preferem cachorros, 70 pessoas preferem gatos, 60 pessoas preferem peixes. Sabe-se que 30 pessoas preferem tanto cachorros quanto gatos, 25 pessoas preferem tanto cachorro quanto peixes, 20 pessoas preferem tanto gatos quanto peixe, 10 pessoas preferem todos os 3 animais e 15 pessoas nenhum deles. Determine quantas pessoas participam da pesquisa. Item A, 170, B, 160, letra C, 165 e letra D, 180. Trata-se de uma questão envolvendo conjuntos, a distribuição aqui dos elementos nos respectivos conjuntos, e a ideia é sempre começar pela interseção de todos ou com a quantidade de pessoas que não gostam, né, e não preferem nenhum dos animais fornecidos. Então eu posso começar aqui, 15 pessoas não têm preferência a nenhum deles, já posso colocar aqui. Posso também colocar 10 pessoas preferem todos os 3 animais, e essa informação de colocar na interseção é para a gente distribuir de dentro para fora com mais facilidade. Então já coloquei 10 e 15. Agora, 20 pessoas preferem tanto gatos quanto peixes. Veja que a interseção de gatos e peixes é toda essa região aqui, incluindo a interseção dos 3. É 10 aqui. Como são 20, faltam 10, porque esses 10 mais esses 10 totalizam 20, que está na interseção de gatos e peixes. Agora, 25 pessoas preferem tanto cachorros quanto peixes. Se são 25 cachorros e peixes, novamente a interseção de cachorros e peixes está aqui, e como já tem 10, faltam 15 para somar 15 mais 10, 25. Essa é a região de interseção de cachorros e peixes. Depois, 30 pessoas preferem tanto cachorro quanto gatos. Se são 30, faltam 20 aqui, porque 20 mais 10, porque essa interseção dos 3 vai ser sempre interseção de 2 também. Então, 30 preferem cachorros e gatos. Muito bem. Agora a gente parte para os conjuntos individuais, ou seja, 60 pessoas preferem peixes. Eu tenho que olhar aqui no conjunto dos peixes, eu já tenho 10 mais 10, 20, 20 mais 15, 35. 35 para 60 faltam 25. Repetindo, 25 mais 15, 40, 50, 60. Agora 70 preferem gatos. 70 está em toda a região aqui, incluindo 10 mais 10, 20, mais 20, 40. Se são 70, faltam 30. 30 mais 20, 50, 60, 70. E por fim, 90 pessoas preferem cachorro. Então a região toda aqui, incluindo 20 com mais 10, 30, com mais 15, 45. Se são 90, 45. Como ele quer o total, que a gente chama de conjunto universo, basta eu somar todos. Uma boa maneira de somar é pegar o maior número que a gente já tem, que são 90. Então toda essa região aqui, envolvendo cachorros, já dão 90. Então eu vou circular aqui, ó. Esses 20 mais 45, a gente já tinha feito 10 com mais 15, isso dá 90. 90, agora eu vou pegar esse aqui, 100, 130, 130 com mais 25, 155, 155 tem que somar aqui, que também participa da pesquisa. 155 mais 15, 170. Esse, portanto, será o resultado final do conjunto universo, que é representado pelo total de pessoas que participaram da pesquisa. De acordo com as alternativas, o gabarito é a letra A. Ok? Questão número 15. Na minha opinião, no meu entendimento, essa é a questão passível de recurso. Vou apresentar aqui algumas argumentações e, na verdade, essa questão ela nem deveria mais aparecer em provas de concurso público, nem em provas
de seleção, nem em provas ali do colégio. Por quê? Porque ela traz vícios e eu vou mostrar para vocês que nem sempre o padrão que o elaborador da questão está pensando é o que os candidatos poderão pensar na hora da prova. Então, nesse sentido, eu vou explorar com bastante rigor critérios matemáticos para mostrar que eu não sou obrigado, por exemplo, a obedecer o padrão que o elaborador da questão pensou. Existem outros padrões. Na verdade, vocês vão até assustar, existem infinitos padrões para esse tipo de questão. Eu estou produzindo um artigo e eu já cataloguei mais de 100 questões que foram cobradas nos últimos 5 anos, e eu estou pegando só dos últimos 5 anos. Questões de diversas bancas, onde apresenta uma sequência, né, e pede aí os termos posteriores. É óbvio que essas questões elas podem aparecer desde que a questão forneça o termo geral, ou forneça alguma condição que garanta que vai existir aquele padrão único. Mas da forma que está e da maioria das questões que aparecem, são sequências soltas e a gente pode buscar todas as alternativas e todas elas vão contemplar um padrão matemático. Então vamos à questão, vamos resolver como se fosse o gabarito aí letra C, que foi proposto pela banca IDECAM, mas eu vou propor que de fato as outras alternativas também é possível chegar com padrões diferentes. Então vamos lá. O engenheiro está analisando o padrão de desgaste de uma peça em uma máquina, no qual o desgaste é registrado como uma sequência de números. Ele observa que os registros de desgastes são 0, 7, 26, 63, 124. Reticências. Ele percebe que esses números seguem um padrão matemático. Determine qual é o próximo número da sequência. Item A, letra A 213, B 221, C 215, letra D 217. No meu entendimento, todas as alternativas, tanto a quanto a B, quanto a C e quanto a D, elas são possíveis de ser o próximo número aqui. Pode esse número ser 213? Sim, vou mostrar como. Pode ser 221? Sim. Pode ser 215? E é o gabarito da IDECAM, né, que foi publicado hoje, ou ontem. 217 também pode ser o gabarito para essa questão, pode ser o sexto termo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então quem marcou a letra A não errou a questão, porque eu vou chegar nessa situação. Quem marcou a letra B também não pode dizer que ele errou essa questão. Quem marcou a letra D, a mesma coisa. Na verdade, no meu entendimento, essa questão ela tem que ser anulada. E será que realmente ela vai ser anulada? E aí, de acordo com o que eu vou aqui embasar, com argumentos bastante robustos, você pode utilizar essa ideia para poder formular o seu recurso, que provavelmente vai até amanhã. Muito bem, então vamos pegar aqui como que o elaborador da questão deve ter pensado, né, para chegar em 215 naquele, vamos dizer, sexto termo. Quer dizer que o primeiro termo é 0, o segundo termo é 7, o terceiro termo é 26, o quarto termo 63, o quinto termo 124. Eu quero, vamos dizer, o A6. Esse aqui é o A1, vamos chamá-lo de A1. Esse aqui, A2, já que é uma sequência, A3, A4, o A5 e o A6. Uma situação imediata, a gente pensar aqui nos cubos, né? Qual é o cubo de, por exemplo, 1? É 1 vezes 1 vezes 1. Menos 1 dá 0. Cubo de 2, ou seja, 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Menos 1, 7. Se eu pegar 3 e levar ao cubo, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Menos 1, 26. Se eu pegar aqui o quarto termo, 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. 4 a terceira, 4 ao cubo. 64 menos 1, 63. Se eu pegar 5, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Menos 1, 124. Então a gente percebe que é possível criar um termo geral que depende do n, que eu vou levar ao cubo, só que eu tenho que subtrair 1. Não sei se realmente
o elaborador dessa questão pensou assim, porque quando eu pego o A1, é o primeiro termo, veja, é 1 ao cubo, que é 1, menos 1. 1 ao cubo é 1, menos 1 é 0. Então, certificamos que o primeiro termo é 0. O A2 é 2 ao cubo, menos 1. Já que eu estou investigando se esse aqui de fato é o termo geral, ele tem que dar para os 5 primeiros termos. 2 a terceira é 8, menos 1, portanto 7. A3, 3 ao cubo, menos 1. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, menos 1, 26. O quarto termo é 4 ao cubo, menos 1. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, menos 1, 63. Então percebam que todos os termos aqui estão sendo certificados. O A5 tem que dar 124, será? Então já fizemos aqui mentalmente. 5 a terceira menos 1. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, menos 1, 124. E aí, obviamente, ele quer o sexto termo, 6 ao cubo, menos 1. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Então, se você fizer essa conta, 6 vezes 6 é 36, e eu vou multiplicar por 6. Eu faço 6 vezes 30, vai dar 180. E 6 vezes 6 é 36. De fato, 216. Só que eu tenho que subtrair o número 1, 215. Então, pode ser que o elaborador dessa questão pensou nessa proposta de solução através do termo geral. Então, seria uma proposta de solução número 1. Muito bem. Mas ele poderia também pensar na seguinte proposta de solução, né? Se ele pensou aqui numa progressão aritmética de segunda ordem. Né? O que significa isso? As diferenças entre esses termos, o segundo menos o primeiro, o terceiro menos o segundo, o quarto menos o terceiro, vai formar uma progressão aritmética de primeira ordem. Mas, de forma bem prática, seria mais ou menos essa ideia aqui, ó. Seria uma outra maneira de resolver essa questão. Eu preciso do sexto termo. Então eu vejo quais são as diferenças aqui, ou seja, o que está acontecendo do primeiro para o segundo. Está aumentando 7. Do segundo para o terceiro. Do segundo para o terceiro, de 7 para 26, eu estou somando 19. Veja, do 26 para o 63, basta fazer 63 menos 26. Vai dar 37. Então, vou somar 37. Do 63 para o 124, estou subtraindo 63, vai dar 61. E aí, o que eu vou pensar aqui agora? Qual o número que eu vou somar a 124 para gerar o número que eu preciso? E eu olho para a situação de baixo aqui, ó. Aqui de 7 para 19 aumentou 12. De 19 para 37 aumentou 18. De 37 para 61 aumentou, aqui vai ficar 24. Veja que agora está aumentando de 6 em 6 essas diferenças. 12, aqui é 18, aqui é 24, então veja que está aumentando 6. Aqui está aumentando 6. Então, obedecendo esse padrão, eu vou ter que aumentar aqui também mais 6. Então esse aumento vai ser mais 30. Okay? 24 mais 6, 30. Portanto, 61 mais 30, 91. E aí, se eu pegar o 124 somar 91, vai dar, de fato, 215. Talvez essa forma
é uma forma mais complexa, né, para você resolver essa questão. Mas o que eu digo é que você tem duas formas de pensar na solução dessa questão. Pensando no termo geral ou pensando aí nessas diferenças, né, e o que está acontecendo para você chegar de um termo para o outro. Eu acredito que essa maneira, utilizando o termo geral, ela tem ali um padrão estabelecido pelo cubo de um determinado número natural, subtraído de 1. Ok? Vamos pensar agora na solução dessa questão, imaginando que a letra A também seja o gabarito para essa sequência. Então, nós já temos aí a sequência, iniciando com 0, 7, 26, 63, 124. É possível a gente organizar um termo geral dado por essa expressão. Bom, mas ela é bem complexa, de fato, mas a gente chega nessa expressão usando mecanismo, né, padrões matemáticos. Como ele pediu lá, o próximo termo da sequência, usando padrões matemáticos, a gente consegue. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou mostrar em outro vídeo, né, numa produção que eu vou fazer de forma geral, né, que para descobrir esse polinômio, esse termo geral, a gente precisa explorar bastante alguns teoremas, explorar bastante algumas ideias bem interessantes, e eu mostro para vocês em outra oportunidade, mas aqui é suficiente para que você possa organizar o seu recurso. Você consegue chegar nessa expressão, e aí a gente vai demonstrar que, de fato, essa expressão do termo AN é menos 2n à quinta, mais 30n à quarta, menos 50n à terceira, mais 450n ao quadrado, menos 548n, mais 120, tudo dividido por 120. Então, qual vai ser o A1, o primeiro termo? Basta eu substituir no lugar do n o número 1, vai ficar menos 2 vezes 1 à quinta, mais 30 vezes 1 à quarta, menos 50 vezes 1 à terceira, mais 450 vezes 1 ao quadrado, menos 548 vezes 1, mais 120 sobre 120. E aí, fazendo as operações, vai ficar menos 2, mais 30, menos 50, mais 450, menos 548, mais 120 por 120, vai dar 600 a parte positiva, 600 a parte negativa, deu 0 sobre 120, deu exatamente 0. Conclusão, o A1 é 0. Está aqui, então, a nossa situação garantida pelo A1. O A2 a gente vai substituir no lugar do N o número 2. Então basta substituir o 2, fica menos 2 vezes 2 à quinta, então toda a expressão eu vou substituir o número 2. Fazendo as operações, eu vou pegar uma parte positiva, outra parte negativa, vai ficar 2.400 menos 1.560 por 120, dá 840 por 120, deu exatamente 7. Estou obedecendo aqui um padrão, até agora está dando certo. Se der certo até a quinta, o quinto termo, porque esse termo geral está coerente e é um padrão que você poderia utilizar. O A3, você substitui 3 no lugar do N, que é o terceiro termo. Aonde é N, substituo por 3. Fazendo as operações, você pode conferir, só para certificar que está correto aqui as operações. Você chega em uma parte positiva, algumas parcelas negativas, vai dar 6.600 menos 3.480 por 120, vai dar 3.120 por 120, 26. Ou seja, está por enquanto obedecendo o padrão. Depois vocês confiram as contas para ver se realmente está correto. Ah, mas professor, isso vai demorar demais para resolver numa prova. Na verdade, se você tem um domínio desse teorema, você chega aqui facilmente. Aqui é uma verificação, você não precisa fazer essa verificação. Se você fez com cuidado, né, você substitui um, depois substitui outro, vai certificar que vai ser correto. E aí, você tem aí para n igual a 4, que é o A4, faz as operações normalmente em relação aos elementos que estão aqui vinculados ao 4. Chegamos nessa operação aqui de 15.000 menos 7.440 por 120. E aí o resultado é
63. Também conferido, usando sempre esse termo geral. Aqui nós temos o valor de A5, basta substituir o 5 no lugar do N. E aí, da mesma forma, usando aí os cálculos, você chega nessa diferença de 30.120 menos 15.240 por 120, 14.880 por 120, 124. Ou seja, chegamos nos 5 primeiros termos utilizando essa sequência. E aí o sexto termo, usando n igual a 6, a gente também chega fazendo as operações, e aí é o que a gente busca aí para a alternativa A. Então veja, 213 é o valor do sexto termo, utilizando esse termo geral, esse padrão em relação às posições dos termos, né? Porque aqui eu tenho o A1, aqui eu tenho o A2 e assim sucessivamente. O A6 foi calculado dessa forma. Perfeito? Então tá aí. A alternativa A também estaria correta, usando essa expressão. Da mesma forma que fizemos em relação à letra A, podemos também obter um polinômio, um termo geral, que é um padrão lógico associado a cada posição desses elementos da sequência, o A1, A2, A3, A4, A5. Eu consigo usar um teorema, através de expressões algébricas, e eu chego no AN igual a 6n elevado a 5, menos 90n elevado a 4, mais 630n ao cubo, menos 1.350n ao quadrado, mais 1.644n, menos 840, dividido por 120. E esse padrão foi utilizado para encontrar todos os 5 primeiros termos. Para você fazer o seu recurso, basta apresentar esse polinômio, é um termo geral. Esse é o padrão que você poderia ter utilizado, obviamente. Poucas pessoas conhecem essa situação, por isso que eu digo, esse tipo de questão, as bancas não deveriam mais trazer essas questões para concurso público, porque elas contêm vícios, né? E a gente consegue obter padrões diferentes, que não é o padrão que o elaborador pensou. Para isso a gente precisa certificar tanto os números 0, 7 e 26, que a gente vai chamar de A1, A2, até o A6. Então, o A1, eu vou substituir no lugar do N o número 1, que é uma relação nessa sequência, é o primeiro termo. E aí, fazendo as operações, o resultado é 0. Certificamos que está correto. O A2, eu substituo o 2 no lugar do N. Você pode certificar esses resultados, podendo fazer até inclusive na calculadora para poder garantir que estão corretos, e você vai perceber que o resultado é confirmado como o A2 sendo 7. O A3 você vai substituir 3 no lugar do N, fazer as operações e vai chegar em 26. O A4, da mesma forma, as operações vão conduzir ao resultado 63. E por fim o A5, fazendo as operações, substituindo o 5 no lugar do N, a gente chega em 124. Então, a gente acredita que esse termo geral, ele é o termo vinculado a essa sequência, pelo menos para os 5 primeiros termos. E se você substituir o 6 no lugar do N, você vai encontrar o A6, e aí isso vai te garantir, através das operações aritméticas, o resultado 221, que também poderia ser o gabarito para essa questão. Ok? E por fim, será que a gente consegue também o resultado 217? Perceba que os polinômios que estão sendo gerados, os termos gerais, eles são diferentes, porque senão os resultados seriam os mesmos, né? Então, nesse caso, a gente tem também uma relação de AN com 2N5, N a quinta menos 30N elevado à quarta, mais 290N ao cubo, menos 450N ao quadrado, mais 548N, menos 360 por 120. Então, fazendo aí
as operações em relação a 1, basta substituir o número 1 no n, e o resultado você vai encontrar 0. O primeiro foi certificado. O A2, você pode conferir esses resultados, você vai encontrar 7. O A3, fazendo as operações, você vai encontrar 26, está aqui. Eu vou circular para você certificar, também fazendo com a calculadora. O A4, esperamos que seja 63, e de fato deu 63. O A5, substitui o 5 no lugar do n. Resultado 124, pronto. A gente fez uma conjectura que esse termo geral é o termo para os 5 primeiros termos. Então, é óbvio que a gente vai fazer o mesmo, substituindo 6 no lugar do n. Fazendo as operações aritméticas, encontraremos 217. Significa que 217 também será o gabarito para essa questão. Ok?